Olá novamente e bem-vindo à Cabala Revelada. Eu sou o Tony Kozinek. Nas últimas 12 semanas, nós temos visto conceitos importantes na Cabala. Nós não cobrimos todos eles, mas agora chegou a hora de pegarmos o que temos aprendido e nos focarmos no que a meta realmente é, no que é o nosso objetivo. Em termos de estudo da Cabala, a primeira parte do processo trata da definição da meta, eliminando coisas que não têm utilidade para nós e definindo as coisas que podemos utilizar e, em seguida, como utilizá-las. E, realmente, todo o processo, mesmo após isso, é um refinamento para manter-se a mira no alvo. Bem, na semana passada, nós falamos estruturalmente sobre a oração, do que ela consiste. Agora vamos ver o que a oração é em um estado de sentimento, a parte interior, o que uma pessoa experimenta. Vamos definir o objetivo agora no trabalho da Cabala, dando uma olhada no que é que nós, na verdade, somos pedidos a fazer para mudar nosso estado interior, a fim de alcançar o que chamamos de equivalência de forma com o Criador, e o que significa ir acima da razão em nosso trabalho. Nós vimos isso em vários artigos. E o que significa construir uma segunda natureza, acima da natureza que nos foi dada pelo Criador. Seguir no trabalho se opondo aos ditames da nossa natureza inferior, que controla tudo o que fazemos. Nós vamos investigar isso lendo o artigo Lishma de Baal Salam. Agora, Lishma significa para o seu bem, em seu nome. Lishma é o estado que precisamos alcançar para conseguirmos esta equivalência de forma com o Criador. Ele começa. Para uma pessoa obter Lishma, ela precisa de um despertar do alto, porque isto é uma iluminação do alto. Isto não é para a mente humana entender. Mas aquele que experimenta sabe, e é dito sobre isso, provai e vede que o Senhor é bom. Então, em primeiro lugar, essa coisa que nós temos que alcançar não está dentro da nossa natureza, e nossa natureza é definida como a vontade de receber para mim mesmo apenas, ou seja, não importa que ação nós nos encontramos fazendo, não importa como se pareça nesse mundo, não importa o quão altruísta é a sua qualidade exterior como ação, nós ainda estamos fazendo isso apenas nos parâmetros da nossa natureza. Que a natureza de Lishma requer um despertar do alto, isso significa que, por não estar em nossa natureza, isso é algo que nós temos que obter fora dela. E não há um meio para nós verdadeiramente entendermos o que é isso dentro da nossa natureza. Ou seja, nós não podemos utilizar nossa mente, o que nós chamamos de nossa razão, para caminhar neste processo. Nós não desconsideramos as coisas normais que a nossa mente nos diz, mas o seu propósito na ascensão espiritual é completamente diferente do seu propósito em nossas vidas diárias, onde precisamos conseguir as coisas que têm a ver com a nossa sobrevivência e a felicidade do nosso nível inferior animal. Então, não será através da nossa mente que nós vamos proceder. O único meio que podemos proceder é como ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Que isso vai ter que acontecer não na nossa mente, mas que, porém, é algo ainda tangível para nós. Como nós experimentamos as coisas, qual é o sentimento em geral, o que é, na verdade, a grande experiência dentro de nós. Ele continua, por isso, ao aceitar o fardo do reino do céu, é preciso que isto seja em absoluta plenitude, ou seja, apenas para dar e de modo algum para receber. Isso é muito importante. Quando uma pessoa determina que ela vai começar esse trabalho de contato direto com o Criador, uma linha bem clara precisa ser traçada quanto ao que nós estamos tentando alcançar. Este estado de Lishma não é, às vezes, de dar e, às vezes, receber. Ele precisa ser uma compreensão completa. Você tem que entrar completamente nesse estado. Então, o desejo por ele também tem que ser completo. Quando uma pessoa decide fazer isso, ela
ela visa não se enganar. Ela visa analisar cuidadosamente qual é a sua verdadeira reação para as coisas. E ele continua: e se uma pessoa vê que os seus órgãos não concordam com essa ideia, não há outro conselho senão a oração. Pedir com todo o coração para o Senhor ajudá-lo a fazer o seu corpo consentir em escravizar-se ao Criador. Agora, não se perturbe com a palavra escravizar. Baal Salam está escrevendo todo o tempo sobre como é sentir isso dentro da nossa experiência. Desse modo, para a vontade de receber, a ideia de que nós mudaríamos de um estado onde nossas intenções interiores seriam apenas para receber, a fim de doar, ou seja, não para mim mesmo. No começo do caminho parece como, sabe, isso aí é escravidão, ou eu estou me anulando, e assim por diante. Porém, você deve manter em mente que nós nunca estamos falando sobre tentar controlar os desejos normais do nível animal. Nós não precisamos lidar com isso. Isso só vai te confundir se você começar a pensar assim. Todas essas coisas que você precisa para a sua sobrevivência, para a sua vida diária, para a sua família, ou simples prazeres da sua existência, essas coisas não precisam mudar. Nós não estamos falando sobre fazer uma dieta especial, ou praticar ações externas, ou não faz isso, faz aquilo. Nós não podemos controlar o que é colocado à nossa frente, que nos compele a ter que agir, mesmo os nossos próprios desejos. A questão não é o que eu estou fazendo. A questão é por que eu estou fazendo isso. Então, se nós não podemos depender das circunstâncias, nem da nossa própria inteligência, fica claro que todo o propósito dessas coisas acontecendo para nós é simplesmente para que nós possamos perceber que nós precisamos da luz do alto, que esse despertar do alto somente pode vir como resultado do fato de que nós decidimos fazer um total esforço, em algo que no final tem que ser completo. Ou seja, Lishma não é parcial, como não é parcial o desejo para alcançá-lo. Então, esse modo de progredir significa que no seu próprio conjunto de desejos, no seu próprio anseio de alcançar, ele tem que atingir um estado de plenitude dentro de si mesmo em direção a isso. Se a única coisa que ele quiser for isso, e se ele perceber que a capacidade de fazê-lo não está dentro dele mesmo, mas somente no alto, ele deve contar com a força superior para mudá-lo. Isso é o que chamamos de atrair a luz, ou Ormakif, a luz circulante, atraída pelo esforço. Mas o que é o esforço? E não diga que, se Lishma é um presente do alto, então de que serve a superação e os esforços da pessoa, e todos os remédios e correções que a pessoa realiza a fim de chegar a Lishma, se isso depende do Senhor? Quanto a isso, os nossos sábios disseram: você não tem a liberdade de se livrar disso. Ao contrário, a pessoa deve oferecer o despertar de baixo, e essa é a oração. Não pode haver uma oração genuína se a pessoa não souber com antecedência que sem uma oração isso não pode ser alcançado. Tudo que chega à pessoa como resultado disso é a escada. É o que precisa ser superado. E a não ser que haja uma tentativa de superar isso, apesar do fato de que tudo está nas mãos do Criador, não há lugar para o Criador dar o seu presente. Então o desejo por isso é, em realidade, a oração. Então, qual é a sensação de ter esse desejo? Se a pessoa tentar isso, ela tenta analisar a sua verdadeira intenção quando ela está fazendo algo, quando ela está recebendo um prazer, quando ela pensa sobre outra pessoa e faz algum tipo de ação por ela. Se a pessoa for honesta, ela vai analisar essa intenção profundamente e ela vai começar a ver onde existe essa diferença. A sensação de que há mais, de que sou diferente dessa qualidade que eu quero alcançar, é como uma aspiração e uma decepção ao mesmo tempo. Lembre-se, nós não podemos prosseguir nesse caminho sem uma necessidade.
E como nós sentimos necessidades? Nós sentimos que está faltando algo, certo? Você pode até não saber disso, mas no caso de um cabalista e de alguém no caminho, não importa o que está acontecendo, nós sabemos o que é isso. A única coisa que pode ser é que falta em mim o prazer que, na verdade, eu busco aqui, que é o direto contato com o Criador. Uma oração é sentida como uma falta, uma perda, uma necessidade, um vazio. E não é algo que surge através da nossa razão. Bem, se eu fizer isso, então eu recebo aquilo, e eu espero que Deus não tenha me ouvido dizer isso. Ou o sentimento está lá, ou a necessidade existe dentro de nós ou não. E isso é o despertar de baixo. Isso é também o Kli, essa é a preparação para a entrada da luz. Dessa forma, os atos e remediações que ele realiza a fim de obter Lishma criam os vasos corrigidos para querer receber Lishma. Então, após todos os feitos e remediações, ele pode orar com sinceridade porque ele viu que todos os seus feitos não o levaram a nenhum benefício. Somente então ele pode orar uma oração honesta, do fundo do seu coração, e o Criador ouve sua oração e dá a ele o presente de Lishma. Nós também devemos saber que, ao alcançar Lishma, ele leva a má inclinação à morte, porque a inclinação do mal se chama receber para si mesmo, enquanto que, ao alcançar o objetivo de doar, ele cancela o pensamento do seu próprio bem. E a morte da má inclinação significa que ele não mais usa os vasos de recepção para ele mesmo. E visto que eles não são mais operantes, eles são considerados mortos. Primeiramente, nós devemos saber que nós não queremos sentir isso de modo algum. É isso que ele quer dizer com levar à morte. E o processo é tal que, lentamente, à medida que essas comparações são feitas entre o que realmente sentimos, num alvo apropriado, imutável, como uma meta fixa que temos, que a sensação dentro do Kli, dentro da sensação da pessoa, realmente muda. E o desejo de receber, a fim de sentir algum tipo de satisfação pessoal, desvanece, muda. Lentamente, ele passa por uma transformação, desde que num processo de oração real e necessidade real. É como o Magi, o pregador de Duvna, diz quanto ao verso: Tu não invocaste a mim, ó Jacó, e nem te preocupastes comigo, ó Israel. Ou seja, aquele que trabalha para o Criador não faz nenhum esforço. Ao contrário, ele é contente e resoluto. Mas aquele que não trabalha para o Criador, mas para outros propósitos, não pode reclamar do Criador por não dar-lhe sustento no trabalho, visto que ele trabalhou por outra causa. Ele pode apenas reclamar daquele para quem ele trabalha e exigir dele para dar-lhe vitalidade e prazer no trabalho. Disse sobre tais pessoas: qualquer um que neles confiar será como aquilo que assim os fez. Ele está falando aqui sobre ídolos. Então, o trabalho que tem que ser feito precisa ser feito apenas por esta meta de Lishma, para alcançar a completa intenção de doação. Se o trabalho é feito por qualquer outra razão, então você não pode reclamar para a força superior que ela não está respondendo à sua oração, de que deveria haver algum tipo de satisfação. Também é somente pelo trabalho aqui na nossa natureza inferior que nós requeremos algum tipo de pagamento ou satisfação pessoal. O trabalho feito por Lishma em alcançar uma sensação, imagine isso, alcançar uma sensação de experimentar tudo para o benefício de outros, sem nenhum pensamento para si mesmo. Essa é a nossa intenção. Que outro pagamento poderia alguém pedir senão a satisfação de alcançar esse desejo? Porque lá todas as fronteiras desaparecem, todo o sofrimento acaba não apenas para mim, ou seja, não apenas para a pessoa no caminho, mas para todos em volta dela. 100% do esforço externo e interno é aplicado para o bem-estar de toda a vida. Quanto ao pagamento por estar no caminho de Lishma, mesmo que sejamos diferentes dessa qualidade, e talvez sentindo um tipo de vazio ou sofrimento no momento, e percebamos, oh não, eu ainda não estou na minha meta, eu ainda não alcancei esse lugar. O seu pagamento é o entusiasmo, é a sua resolução, como ele diz, porque você sabe que está numa aventura, você está no caminho, você está na caça para atingir o centro desse alvo.
Não se surpreenda de que, quando alguém assume para si o fardo do reino dos céus, ou seja, quando ele quer trabalhar apenas para dar ao Criador, que ele ainda não sinta nenhuma vitalidade. Essa vitalidade o compeliria a aceitar o fardo do reino dos céus. Porém, a pessoa deve aceitar isso à força, contra o seu bom julgamento, ou seja, mesmo que você esteja no caminho. O que deve acontecer é que a sua sensação de estar satisfeito por qualquer outra coisa que não isso, ela simplesmente desvanece. A pessoa prossegue contra o seu bom julgamento. É isso o que quer dizer acima da razão do trabalho. Se você ouvir as regras básicas da vontade de receber, o seu corpo basicamente vai dizer: para que você está fazendo isso? Isso não faz sentido nenhum para mim. Você está estragando tudo para mim. Esse é sempre o argumento. E a pessoa vai sempre ver e ouvir tudo em volta dela trabalhando contra isso. Mas isso é para nós sermos capazes de, ele diz, aceitar o trabalho à força. Ele diz para não dar ouvidos ao que a vontade de receber diz, mas entender que essa dúvida que nos chega da vontade de receber, na verdade, nos possibilita a fazer essa escolha por livre-arbítrio. Eu não estou sendo controlado nem pela minha natureza inferior, nem é a força superior dizendo: eu vou facilitar isso para você, eu vou te puxar dessa maneira e você vai se sentir incrível, toma o pagamento. Não, agora você está num lugar onde o livre-arbítrio realmente existe. Você não é controlado nem pela sua natureza inferior, nem pelo Criador. Você está trabalhando no que se chama uma linha do meio. Ou seja, depende de você e da sua intenção. Uma intenção individual, não coagida, para se tornar como o Criador. E esse é o único caminho. Quando isso existe como uma questão de livre-arbítrio na pessoa, escolher o caminho onde não há pagamento de modo algum, essa é a verdadeira realização. Esse é o truque, esse é o motivo pelo qual tudo isso está oculto de nós, porque isso é tão oposto ao nosso modo normal de funcionamento através do controle da nossa vontade de receber. Ou seja, o corpo não deve concordar com essa escravidão, pois por que o Criador não o banha com vitalidade e deleite? Na verdade, isto é uma grande correção. Se não fosse por isso, e se a vontade de receber concordasse com esse trabalho, ele nunca seria capaz de alcançar Lishma. Ao contrário, ele trabalharia sempre para o seu próprio bem, para satisfazer seus próprios desejos. É como a história quando o ladrão grita: pega ladrão, para você não saber qual é o verdadeiro ladrão que você tem que prender, a fim de recuperar o roubo. Se as coisas funcionassem do jeito que funcionam aqui e nós recebêssemos algum tipo de satisfação egoísta desse trabalho, nós nos tornaríamos escravos. E é aí que a verdadeira escravidão aconteceria. Nós nos tornaríamos máquinas e nunca seríamos capazes de ir além disso para alcançar qualquer tipo de liberdade. Mas, quando o ladrão, ou seja, a vontade de receber, não acha a tarefa de aceitar o fardo do reino dos céus agradável, porque o corpo se acostuma a trabalhar contra a sua própria vontade, ele tem um meio pelo qual vir a trabalhar apenas no intuito de trazer contentamento ao Criador. Trabalhar contra a nossa natureza significa ter uma sensação do que é exigido de nós no nosso próximo nível. Quando nós sentimos uma dificuldade, normalmente frente a uma dúvida ou uma tentação, não quando a fazer um certo tipo de ação. Cabalistas não lidam com o nível físico das ações, mas quando a tentação é acreditar que a minha vida seria melhor se eu simplesmente perseguisse isso para mim mesmo, porque eu vejo pessoas bem-sucedidas à minha volta que perseguem isso, quando a dúvida vem dizer que isso deveria ser de outro jeito. Trabalhar contra a natureza significa não usar esse nível de razão. Reconhecer isso. Essa é a única coisa que o nível animal dentro da pessoa pode dizer. O que você espera que isso seja? Não pode ser nada além disso. O nível falante, o nível mais alto, aquele ao qual a pessoa está tentando fazer nascer desse ponto no coração que você sentiu no começo desse caminho. Isso é como um embrião espiritual que agora vai se tornar uma pessoa.
E se isso vai acontecer, então a razão, o pensamento, a lógica por trás de como você procederá tem que ser a lógica do Criador. É uma lógica oposta. Assim, nós podemos sentir imediatamente qual é a próxima coisa que precisa acontecer para nós através da dúvida que surge. É como um sistema de radar que imediatamente nos mostra precisamente a coisa que precisa ser trabalhada. Então, é impossível proceder exceto pela fé. Nesse momento, é isso que a fé quer dizer. Não é uma crença do tipo, bem, um cara inteligente me disse que esse é o caminho, que tem que ser, então, já que é assim, eu vou fazer isso e vai dar tudo certo. Não. O que é necessário é que o desejo de sentir a mente superior signifique que eu não vou me permitir ser guiado por meu desejo de receber somente para mim mesmo, seja espiritualmente ou corporeamente, que eu vou fazer o esforço de qualquer maneira. Eu vou fazer isso como um experimento e eu vou ver quais são os resultados. Eu vou me dedicar nesse esforço. E o que o esforço vai me dar? O esforço vai me dar uma necessidade, uma grande recompensa, é uma imensa recompensa, na verdade. A necessidade será uma necessidade especificamente pelo que eu não pude alcançar. Ela vai elevar a pessoa acima da dúvida. Ela vai criar não um vaso físico, mas agora um vaso espiritual que existe acima da vontade de receber. Uma segunda natureza começa a ser construída aqui, ou seja, desejos não por esse nível físico que já foi aperfeiçoado, feito. Nós não temos que lidar com isso, o Criador já fez isso. Mas aqui nós começamos a construir e desenvolver um homem, uma criatura espiritual que é feita de desejo, porque é isso que a criatura é. Ela é apenas um desejo, mas esse é um desejo específico apenas pela mente do Criador, e não a tudo mais que agora começa a estar abaixo da pessoa. Estas são sensações reais, é algo que a pessoa realmente sente, uma realização, uma iluminação, uma ascensão espiritual, na qual a realidade aparece de maneira bem diferente para essa pessoa. A sua intenção deveria ser apenas pelo Senhor, como é dito. Então vós devereis deleitar-vos no Senhor. Assim, quando primeiro lhe serviu o Senhor, ele não sentiu nenhum prazer no trabalho. Ao invés disso, isso foi feito pela coerção. Agora ele se acostumou a trabalhar no intuito de doar. Ele merece o deleite do Senhor. O trabalho por si traz prazer e vitalidade, e considera-se que o prazer é direcionado ao Criador. Até a próxima.